Olá, queridos estudantes! Sejam Olá, bem-vindos galera! para mais uma aula, né? Isso, Sou o professor Hélio. Eu, a professora Lidiana, que vocês já conhecem de outros componentes e dos outros anos, né? Estamos aqui para iniciar, tá, o nosso componente curricular de filosofia. E olha só, o professor Hélio ficará com a unidade 2 e a professora Lidiana vai acompanhar vocês agora com a unidade... Unidade 1. Isso. Então tá aí, galera, a gente teremos, né? Esperamos de vocês que fiquem até o final e que possamos aprender juntos, né? Cada vez mais, né, professora? A gente vai lançando os conteúdos, os componentes desse nosso componente curricular de filosofia e também aprendendo com vocês, né? Espero que vocês possam, os professores presenciais mandam tirar dúvidas com a gente vai fazer essa interação, tá? Qualquer dúvida, vocês, se temos novidade no nosso componente, certo? Isso mesmo, uma nova estrutura, estudantes, momentos aí que vocês vão poder fazer reflexões críticas aí da sua realidade, alinhando com os conteúdos da aula, né, Hélio? Lembrando que o terceiro ano aí tem que fechar com chave de ouro, porque esse ano tem o quê? Enem. Olha, essa estudantes, porque eu sempre falo assim, olha só, vocês saíram do fundamental, certo? E abriram-se uma porta para o primeiro ano, ensino médio. No final do ensino médio, primeiro ano, abriu-se uma porta para o segundo. Aí depois abriu-se uma porta para o terceiro, e vocês estão aqui. Lá no final vai abrir uma porta para o futuro de vocês, universidade. Nessa perspectiva. Sempre tem uma porta se abrindo para que vocês possam ir além, tá? Sempre buscar algo novo. Isso então vamos mesmo, lá? Olha isso só. mesmo, estudante. Então vamos, Hélio, para os conteúdos desta unidade e a gente continua conversando nas próximas aulas, né? Que essa aula é muito longa. Vamos lá, então? Vamos lá, olha só. Então vamos aí. Aí a nossa referência, né? Pode passar, professora Lidiana. Então, galera, ó, nessa unidade 1, nós vamos pegar alguns pontos, tá? Alguns contextos. Nós chamamos de objeto conhecimento, certo? Primeiro, hoje, vocês já vão ver a filosofia renascentista, né? O homem, o ser humano, ó, vocês vão ver bastante isso. A antropologia, ela vem dessa influência, ok? O conceito de ser humano lá na filosofia clássica e na Idade Média. E também na modernidade, olha só, em cada período nós vamos verificar qual o conceito de ser humano, de pessoa. Quem é o ser humano atualmente. Inclusive tem as aulas interativas, certo? E também na modernidade, a filosofia moderna. A gente vai ver alguns aspectos da filosofia. E aí, para completar a unidade 1... Exatamente. Seguindo aí nessa ordem cronológica dos períodos históricos da filosofia, né, Hélio? Vamos chegar, então, ao iluminismo. Isso, a mudança de pensamento. Exatamente. O novo período, um período em que o homem vai avançando na ciência, e por isso trouxemos 2 aulas, Ciência, Tecnologia e Valores. Aula 9, vamos trazer aí uma aula muito importante, falar sobre a linguagem pensamento também. E cultura. Já que nesse período moderno o homem passa a ser, então, o centro das atenções, né? Então, por isso, é muito importante falar sobre a linguagem na história. E concluímos, então, a unidade 1, uma revisão, revisão geral e revisão de recuperação. Muito bem. Então, nós vamos para a nossa aula. O homem, né, contexto histórico, o homem como centro. O contexto histórico, vamos falar também sobre o Renascimento, a filosofia no Renascimento e o antropocentrismo e o humanismo. Certo, estudante? Então, atento a esses tópicos. Filosofia renascentista, o homem como centro. Estudante, por que é importante vocês estarem atentos a esse contexto histórico, né, em que a filosofia também vai se modificando, assim como na história da arte, né? Vocês estudam aí a história da arte, já sabem que os conhecimentos vai, né, modificando conforme esses períodos históricos, certo? Na filosofia não é diferente, como os outros componentes que vocês estudam. Então, queridos, vamos focar aí nas mudanças que vêm ocorrendo, na questão do homem, esse novo olhar
para o homem enquanto pessoa humana, certo? E esse contexto social e político que vai também se transformando conforme esses períodos, certo? Voltando para a tela, vamos ver aqui o contexto histórico do Renascimento. Vocês também estudam em História, estudam em Sociologia, estudam, né, o contexto histórico do Renascimento em arte, né? Vocês já sabem que é a transição do pensamento medieval, né, na Idade Média, para uma idade que identificamos, né, como moderna. Ou seja, o homem vai, ao longo desse período, adquirindo maturação, né, vai amadurecendo pensamentos, vai desenvolvendo tecnologia. Enfim, esse período, que parte aí do medieval, que é identificado, ele inicia, na verdade, no período medieval, certo? Lá entre os séculos XIII e século XIV. Né? E vai aí ocorrendo mudanças, né, muito rápidas, principalmente também a filosofia, né? É compreendida como filosofia moderna. Se afasta, então, daquela filosofia com uma visão mais religiosa, certo? Então, nós temos aqui esses pensadores, Rogers Bacon e Guilherme, que consideram os últimos, né, da escolásticos, que são esses filósofos aí nesse período. Então, eles já anunciavam o período da modernidade, já tinham essa visão crítica que havia esse rompimento com aqueles pensamentos ali nessa era, na Idade Média, certo? E buscando, então, valorizar a experiência, a razão humana. Então, a Renascença, vocês não podem esquecer que ela, né, tem raízes na Idade Média, então, muito das características da Idade Média ainda continuam lá na modernidade, certo? Porém, ela é preparada para uma revolução científica. A mudança, assim, radicalmente, parte pela revolução científica que acontece, então, nesse período, que é identificado também como heliocentrismo. Ou seja, nesse contexto, não há ruptura com a Idade Média, e nem diremos que a Renascença seja moderna. Muitas vezes nós falamos assim, você é moderno, nós estamos na modernidade. Na verdade, a modernidade ela ocorre nesse período. O que nós estamos agora é num período contemporâneo. Então, modernidade, quando rompe, né, com essas características lá da Idade Média, ou seja, o teocentrismo. Qual eram as características da Idade Média? Teocentrismo, havia o quê? Contemplação dos ideais celestes, né, da religião. O universo cultural era todo dominado pela religião. Havia só preocupação com o além, né? Deus era o centro ali da sociedade. Desvalorização do corpo. O que as pessoas, vocês podem observar nessas obras de arte? Ó, aqui as obras de arte só representavam, então, os grupos sociais, né, da monarquia, da igreja, certo? Então, havia o quê? Uma desconexão. Buscavam desconectar ou dar atenção ao corpo, ao prazer, ao intelecto, certo? Então, essas imagens aqui representam muito bem isso ali, né? Muito bem. Voltando aqui, ainda continuando com as características do Renascimento, é o resgate, então, da vida, do ideal da vida ativa, uma vez que joga sobre o humano a responsabilidade pelo seu próprio destino, certo? Valorização da reinterpretação do corpo, curiosidade intelectual, pesquisa científica. Isso aqui, é claro, que já é contrário, né? Contrário às características da Idade Média, certo? Então, resgata, por isso, ó, resgata a valorização, né, da vida ativa, do ser humano, né, como responsável pela sua própria vida. E essa imagem, a criação de Adão, uma obra feita ali por Michelangelo, já no período moderno, renascentista, retrata muito isso, né? Que há, sim, ainda conexão com o homem, com o divino.
Deus é, com certeza, também muito valorizado nesse período. Não é descartada a religião, a fé, mas que o homem é o centro ali da sua vida, é o homem que busca o seu crescimento, mas pelo lado intelectual, pessoal. Há conquistas marítimas, aumento do comércio, então, com isso, foi desenvolvendo novas tecnologias. Eu não vou nem avançar muito, mas, pelo menos, houve também as conquistas de novos continentes por meio marítimos, Sociedade em transformação, formação da burguesia comercial, queda do feudalismo. Olha essa imagem aqui, estudantes. Também é uma imagem, mas, na verdade, é uma escultura, Pietà, de Michelangelo. Olha o período que ela foi produzida, foi criada, ainda retratando a fé. Aqui é Maria segurando Jesus. Então, estudante, mesmo com a modernidade, com esse novo período renascentista, o homem não se desvinculou, não se afastou dos valores religiosos, mas retoma também a cultura greco-romana e clássica. Deixa eu ver onde eu já estou, no slide 13. Aqui eu trago também algumas imagens, algumas obras de arte. Então, houve grande avanço nas escolas de artistas, como se destacando nesse período aí, inclusive, artistas geniosos, com gênio, podemos chamar de gênios, como Michelangelo, Da Vinci, Rafael, Botticelli, algumas obras aqui, essa é de Botticelli, aqui de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Então, houve um crescimento muito grande nas artes, na cultura e nas artes. Mentalidade, então, a mentalidade medieval priorizava o quê? A superioridade da fé, subordinada, então, aos poderes da razão, previamente acolhida como revelação divina. Já no período renascentista, essa visão mudou, ou seja, como essa figura aqui, podemos ver que aí o homem passa a ser, então, supera essa visão, ou seja, agora se coloca iniciativa humana na vida ativa de um sujeito que sabe e é o quê? Agente de sua história. Estudante, é muito importante refletir um pouco sobre essa questão, desse período em que o homem, nesse período moderno em que o homem dá toda uma atenção para si, volta para si, não individualmente. Isso foi desenvolvido num contexto social, certo? Na ciência, como na sociologia, na filosofia, nas tecnologias, na matemática, enfim, onde também houve muitas áreas de conhecimento, estudando essas áreas e trazendo cada vez mais conhecimento, ou seja, um crescimento muito amplo da intelectualidade do homem. Então, a partir do momento que eu tenho um conhecimento, e esses conhecimentos são aplicados para a melhoria da vida, da sociedade, por isso que houve esse crescimento em várias áreas, em várias áreas. Então, o homem passa a ter domínio, então, da sua intelectualidade, certo? Então, estudantes, isso pode trazer para a nossa vida o quanto nós precisamos focar em nós, pensar o coletivo, mas também ter uma visão sobre, nós vamos dar sequência nessas aulas, o homem, o conceito de homem. Primeiro, eu preciso começar pensando sobre mim. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? É importante que vocês tenham esse momento de reflexão também durante essas aulas, certo? Não só ver esses conceitos serviu só lá para aquele período, naquela era, o fato da modernidade, os conhecimentos científicos ampliou aí o crescimento na sociedade, mas isso tem que servir também para nós pensarmos sobre a nossa vida no agora, certo? Então, vamos para a tela. Vamos dar continuidade para que a gente não fique aí correndo com os conteúdos. Então, vocês já perceberam aí, Renascimento,
a palavra já diz, né? Nascer, né? É um novo nascer. Rompendo, então, com os valores da Idade Média. Então, o que foi o Renascimento? Faça essa pergunta. E você, conseguiu já ter esse conceito, fazer esse mapa mental do que foi o Renascimento? Vocês aprenderam muito isso em arte, história, certo? Estudantes estão no 3º ano, então esses conceitos são bem mais fáceis para vocês. Então, foi um movimento ou revolução intelectual que ocorreu na Europa, né, em transição, então, do feudalismo para o capitalismo. Outro fato muito importante, certo? Sempre quando nós falamos do Renascimento, lembre que esse movimento iniciou na Europa, certo? E a partir dessa nova revolução social em diversas áreas, na cultura, na ciência, na religião também, isso afetou também na expansão. Foi se expandindo. A própria Europa, né, buscou colonizar novos continentes, como, né, o continente aqui da América do Sul, o continente da América do Norte, América Central, enfim. Então, isso vocês percebem que tem lógica, né? Então, é preciso ter essa visão desses fatos que ocorreram nesse período aí. Então, durante algum tempo, o Renascimento era, então, encarado só como um período de uma era para outra, né? Uma era para a era moderna, em função do quê? Das atitudes de estudiosos. Então, o Renascimento passou a ser caracterizado como um período de identidade própria, certo? Vamos lá, então, estudantes, seguindo aqui. Característica do Renascimento. Vamos lá, focando aí nas características do Renascimento. Vamos prestar atenção nessas características, como se eu estivesse revisando aqui. Então, o que houve nesse período? Os valores feudais, como teocentrismo, Deus como centro, o misticismo, as questões da religião, o geocentrismo, que a Terra era o centro, e o coletivismo. Então, essas são as características do Renascimento, né? Os renascentistas, então, rejeitavam tudo isso, que eram características, na verdade, da Idade Média. Grande parte da produção intelectual e artística estavam ligada a onde? Religião. Já na Idade Moderna, o que houve? A arte e o saber voltaram para um mundo concreto, né? Ou seja, o homem, com suas capacidades humanas, de transformar a sua realidade. Isso não quer dizer que a religião ficou desvalorizada, já falei isso para vocês, né? Então, continua aí os valores, né? Os valores da religião, da ligação que o homem tem com o espiritual, né? As questões espirituais. Continuando com as características do Renascimento, que foi uma era, então, racional, baseada, ou seja, tudo era explicado pela razão, pela observação da natureza, em que o homem buscou compreender o universo de forma calculada e matemática. Então, observe aí o crescimento, né, das ciências exatas também, como a matemática. Então, isso também influencia ali na ciência. O que é ciência, professora? Talvez vocês ficam se perguntando, né? Ah, mas ciência é só para os cientistas, só eles que dominam aí esses conhecimentos para desenvolver ciência? Não. Vocês, estudantes, percebem que o que nós temos, né, uma imensidão de pesquisas científicas em todas as áreas de conhecimento, na educação, nas tecnologias, na medicina, enfim, em todas as áreas. Foi nesse período em que se desenvolveu métodos
para científicos, né? Nós vamos, inclusive, aprender nas próximas aulas, lá, Ciência e Tecnologia. Certo? Vocês vão entender o que é um método científico. Porque, nesse período, o homem passou a dar atenção ao pensamento racional. Ou seja, o que é o pensamento racional, professor? Todos nós sabemos o que é razão, né? Razão é o que está na nossa mente, que a gente observa como concreto. O que é razão, então? Pensamento concreto da realidade. E que nós podemos modificar essa realidade por meio, né, de pesquisas. O homem transforma a natureza o tempo todo. Muitas vezes eles fazem transformações que são prejudiciais. Mas, enfim, a ciência, na verdade, ela se desenvolveu para resolver problemas na sociedade, para o homem. Só que, muitas vezes, esse problema, muitas vezes, o que era problema para um, para outro não era, né? Então, nós vamos também discutir muito sobre isso, certo? Voltando para a tela, ainda continuando aqui, então, um elemento crucial nesse período renascentista, né, nesse novo período, foi o humanismo, ou seja, valorização da pessoa humana. Surge, então, veja que na Idade Média, Deus era o centro. E aqui é o antropocentrismo, o homem como centro das preocupações intelectuais e artísticas, certo? A filosofia de Platão, filósofo grego, né, foi reinterpretada e ganha o nome de neoplatonismo. Né? Veja, então, que também nesse período renascentista, os estudiosos buscaram também explicações, principalmente nos filósofos gregos, não só a filosofia, mas também os filósofos gregos, que já tinham algumas explicações, porque eles, naquele período, também observavam a natureza. Né? Então, esses filósofos famosos, principalmente os pós-socráticos, como Platão, Sócrates e Aristóteles, né, são um dos mais citados, tem outros também, eles já tinham uma visão assim muito racional. Né? Eles tinham necessidade de compreender os fenômenos, né, ou explicar os fenômenos da natureza. Certo? Então, por isso que muitos estudiosos buscam, né, resposta também nesses pensadores. Eles também defendiam a elevação espiritual, a aproximação com Deus, através de uma interiorização, em detrimento de qualquer busca material. Então, as ideias desses filósofos, né, ainda são estudadas e discutidas até na atualidade. Aqui algumas outras obras, né, que retratam aí essa ainda, né, graças a Deus por isso, valorização do espiritual. As obras de artes, né, traziam muito ainda, trazia essas características da Idade Média, né, sempre retratar nas obras Deus e relacionamento com os seres humanos. Esse período renascentista também é chamado de, ou seja, o período da Renascença é chamado renascentista, né, ou renascentismo, que foi um movimento que trouxe à tona o quê? Mudanças daquela estrutura social medieval ou clássica. Né? Ele chegou, então, às mais diversas organizações. Quais foram as mudanças sociais? Na política, cultura, arte, religião, ciência, classes sociais, certo? Então, estudante, e essas mudanças, elas ocorrem até hoje, certo? Ah, professora, mas depois dessas mudanças que houveram lá nesse período moderno, período renascentista, acabou, então, quer dizer, o que se definiu naquele período é o que nós estamos seguindo até hoje? Não, estudante, nós estamos sempre em transformação, certo? O homem, né, eu vou falar o homem no contexto geral, homem, mulheres, jovens, enfim, nós estamos em constante transformação e mudança. Agora, com as tecnologias, então, essas mudanças são muito velozes, né, podemos dizer assim.
porque o homem está sempre buscando resolver ali tanto os seus problemas de existência, né? Ainda estamos buscando definir quem somos nós. Teremos uma aula sobre isso, certo? Então, nós vamos estar sempre com essa busca, né? Então, mudando, trazendo novos conhecimentos, criando novos conhecimentos. Aliás, a gente não consegue criar nada do nada, sempre é uma mudança que parte de alguma coisa, né? O Renascimento foi uma mudança que já partia de algo que já existia, né? Tinha uma estrutura social com a visão, né, partindo ali do clero, da religião, né? E essas mudanças ocorreram porque outras pessoas passaram a ter novas visões sobre a sociedade. E hoje não é diferente. Na contemporaneidade, também há mudanças constantemente. Aquilo que é dito como verdade no agora, daqui a uns dias, já não é mais. Já há alguém que vai refutar, acho que é essa palavra, né? Ou seja, discordar com aquele conhecimento. Certo? Finalizando aqui a nossa tela, vamos lá. Então, esse período busca ter o quê? O individualismo e liberdade. Período moderno. Destaca-se, então, o individualismo e liberdade. Porque as pessoas passaram a ter visão no seu núcleo menor ali, não era mais a coletividade. Estudante, essas mudanças, elas também trazem essas questões, né? Aquilo que era muitas vezes discutido em grupo, num contexto social mais amplo, agora é o individualismo. Eu só penso no eu, no meu núcleo familiar, né? O restante. Então, nós não podemos perder a questão do coletivo, né? Nós somos uma sociedade, nós temos o quê? Nós vivemos dentro de um núcleo maior, que é um país, e um outro núcleo, que é o mundo, a Terra. Então, nós temos que também considerar os valores universais, tendo os seres humanos como a coisa, né? Vou dizer a palavra coisa, mais importante que temos, somos nós, e a natureza, né? Porque também sem a natureza não sobrevivemos, né? Então, o individualismo traz as ideias de liberdade individual, né? Ou seja, o poder da mente dos seres humanos frente ao coletivo. Pode-se dizer que é algo muito negativo, né? Quando eu passo a pensar só em mim. Isso, tem estudiosos que dizem que isso favoreceu o quê? Ao desenvolvimento do capitalismo. Esse pensamento individual, ou seja, a propriedade privada. Claro que nesse período do feudalismo havia uma propriedade privada e que os outros eram escravizados, né? Trabalhavam em função daquele feudo. E com o capitalismo ainda não deixa as pessoas, né? Aqueles que dominam o poder aquisitivo, né? As grandes indústrias, com certeza não deixa de ser um feudo, né? E com elas ocorreram o quê? Um objetivo determinado. Cada um para si e Deus para todos. Então, nesse período, estudantes, nasce, então, uma filosofia moderna, né? Também chamada de renascentista, assim como a arte renascentista, a literatura moderna, a filosofia moderna, né? Nasce nesse período aí. Ou seja, porém, também, eles não deixam de ter um olhar sobre os clássicos gregos. Começam a ter novas releituras sobre esses pensamentos clássicos, né? O humanismo, principalmente, presente nos sofistas. Quem eram os sofistas, né? Os filósofos independentes, que tinham ali mais a preocupação, o objetivo de instruir. Eles vendiam o seu trabalho, certo? Então, preparava terreno para o nascimento da filosofia moderna, era da razão. Ou seja, que logo à frente, nós vamos estudar também, já começa a nascer o quê? O iluminismo, que é luz, né? Veja que essas palavras, estudantes, estão bem alinhadas a esses fenômenos, né? Renascimento, renascer de uma nova sociedade. Iluminismo, ou seja, era da razão. Luz, iluminismo vem de luz para os olhos, né? Para a razão. Os humanistas, então, influenciaram o renascimento europeu.
e abriram caminho para o surgimento de um mundo laico e moderno. O que seria esse mundo laico? Ou seja, seria o distanciamento da religião, como hoje. Vamos dizer, o Estado é laico, o Estado não faz discussões religiosas, não tem uma posição religiosa, certo? Então, isso também é característica do período moderno. Então, tema central das reflexões: liberdade, dignidade humana, valorização da subjetividade e autonomia do homem, certo? Vamos ver aqui o nosso horário, se estamos dentro ainda. Eu esqueci de contar quantos slides. Então, querido, a Renascença, ela faz o quê? Releitura das concepções de alguns pensadores, como Aristóteles, São Tomás de Aquino, da Idade Média, Aristóteles. Aliás, lá na Idade Média, esses filósofos cristãos, né, que eram padres, também tinham como base a filosofia clássica. Né? Aqui nós temos Leonardo, que traduz do grego as obras A Política e Ética, né, de Aristóteles. Então, desde esse período, ele já vem estudando, né, esses pensadores. A reflexão humanista é o cultivo da dimensão política do ser humano, ou seja, que o ser humano deve assumir a tarefa de tornar-se bom e virtuoso na relação com os outros. O Estado torna, então, melhor, pois a qualidade do membro auxilia na perfeição do corpo. Então, essa visão humanista também é esse cidadão que se torna politizado, certo? Então, estudante, surge nesse período também o antropocentrismo. Antropo, né? Ou seja, homem, antropo, homem, que é também ligado ao humanismo. Né? Do grego significa homem e do latim centro. Então, o homem como centro, que essa imagem aqui de Da Vinci representa muito bem aí essa harmonia, né? Essa simetria que o homem tem aí com o seu corpo, né? Olha como o corpo humano é simétrico, mas já é destacando aí o homem como centro para estudos, né? Leonardo da Vinci fez muito estudo para entender e conhecer a estrutura do corpo humano, né? O corpo biológico. Concepção, então, que situa e explica o homem, centro do universo, e também como fim, o fim segundo o qual tudo mais deve estar ordenado e ele subordinado, e a ele subordinado. Então, tudo volta para o homem. Se desenvolve política, se cria novos padrões políticos, é para o homem, atender o homem. Se cria novas ideias, é para o homem. Novos conhecimentos, é para o homem. Então, o humanismo, movimento intelectual também. Então, observe que vários movimentos vão surgindo. Né? Lembra que em arte havia, então, várias tendências artísticas nesse período moderno? Porque um grupo vai ali criando as suas ideias sobre um contexto, né? E defendendo ali um grupo social. Aqui o movimento intelectual, que surgiu aí no Renascimento, chamado, então, de humanismo, que é uma atitude filosófica que faz o homem o valor supremo, né? Está acima de todas as coisas, né? Da natureza. Né? Esse humanismo lutava contra o endurecimento da filosofia escolástica, que é os filósofos escolásticos, né? Um grupo de filósofos cristão, né? Podemos dizer ali, que defendia valores cristãos. Então, aproveitava-se de um melhor conhecimento da civilização greco-romana. Isso, humanismo. Podemos dizer, então, que o humanismo foi buscar inspiração
em Protágoras, né? Um sofista, que ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então, é um pensamento humanista. Por quê? Se eu sou a medida de todas as coisas, então sou eu que decido muito sobre o que eu quero ser na minha vida, né? A máxima desse pensador traduz, então, o rompimento com o ideário medieval, em que o interesse era o quê? Era todo voltado para o divino. Nesse período medieval, o interesse dos homens, né, da sociedade, era divino, como centro. Né? Não como que Deus não deixou de ser super importante, mas, nesse período, então, a existência humana é mais importante. Né? Tanto que o homem é super importante para Deus. Né? Na verdade, o homem é importante, porque Deus já coloca o homem como um ser, né, importante e dotado de tanta inteligência. Né? Então, no pensamento humanístico, Platão e Aristóteles tornam-se referência, porque eles lá, nesse período há 380, 400 anos antes de Cristo, já tinham, né, essas ideias humanistas. Né? Ou seja, Platão, humanista, foi reverenciado e diferente do Platão interpretado por Santo Agostinho e pelos padres da igreja no período medieval. Então, que permitia que a filosofia se vinculasse com a religião. Platão era lido, então, pelos humanistas como um exemplo de como o dom intelectual do homem pode contribuir para seu próprio desenvolvimento. Então, estudante, olha que importante, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Sei que a aula trouxemos aqui muitos conceitos, né? E não quero alongar essa aula, mas fique atento a esses conceitos aí. Período medieval, certo? A transição ali para o moderno, o Renascimento, e no Renascimento, quais movimentos ocorreram? O movimento humanista. Vamos ver as características do humanismo? Valorização da figura humana, o homem era colocado, então, como super importante, ou seja, uma criação super importante, noção de que a racionalidade e a criatividade humana são perfeitas, né, faculdades perfeitas, nós temos essa condição racional e criativa para o quê? Produzir, principalmente, a ciência, né, e arte, né, como muitos outros. Né? Então, queridos, os humanistas, esses humanistas aqui, Erasmo e Tomás, se esforçaram por mostrar o espírito humano e inaugurar um movimento de confiança na razão, no espírito crítico. Assim, esse pensamento, os pensamentos de Sócrates, né, voltado para o homem, é o primeiro tipo de humanismo na história do pensamento. Olha, então eles buscaram lá nos gregos clássicos já essas ideias, né, esses ideários, podemos dizer assim, humanista. Olha aqui alguns filósofos famosos do Renascimento. Eu não vou falar de cada um deles, mas vocês podem estar pesquisando a biografia, né, de cada um desses filósofos. Então, olha quanto, nesse período desde lá, 1304, né, aqui a data do falecimento, mas olha o período desses homens aí, ó, desde 1370 até 1600, olha. E muitos deles, né, grandes feitos de Galileu, Galilei, nós vamos falar sobre Copérnico, talvez um pouquinho de Maquiavel, Francis Bacon, né, dos legados que eles deixaram na ciência, certo? Então, estudantes são as nossas referências. Foi uma aula grande, por isso que não conversei muito com vocês, são conceitos importantes, estaremos tratando isso em outras aulas, tá? Obrigada pela atenção e aguardo vocês na revisão.